ONG focada na independência científica africana, tendo aqui ocupado vários cargos. Terminou o seu contributo em 2017, devido a um infortúnio familiar. Aceita o cargo de diretora da Associação Nacional para a Saúde Mental em abril de 2018. Passo então a palavra à doutora Telma Almeida. Chamar os oradores desta conferência, creio que estamos num painel da promoção da saúde mental, não é conferência, é o painel ainda pertencente à conferência anterior. E eu gostaria de enquadrar, exatamente porque vamos falar de promoção da saúde mental e muito direcionada ao setor privado. Gostava, por começar, por enquadrar com o último relatório da Ordem dos Psicólogos Portugueses, emitido já este ano, em 2020, e que vou ser muito sucinta nisto, para não tirar a palavra, mas só mesmo tentando enfocar o que é a promoção da saúde mental nas empresas, mais uma vez. O custo do stress e dos problemas ao nível da saúde psicológica no trabalho. É mesmo este o título deste relatório. Ou seja, estamos a falar de faltas por ano relacionadas aos problemas a nível de psicologia, equivalem por trabalhador a 6,2 dias por ano. Ao nível de presentismo, a 12,4 dias por ano. Ou seja, só para termos uma noção mais real do que estamos a falar, em conjunto, isto equivale a 3 vezes mais que as passagens na Ponte Vasco da Gama. Ou seja, isto é um problema real, isto é um problema que existe. São poucas as empresas em Portugal que têm este cuidado com os colaboradores e ainda não é visto dentro da gestão da própria empresa, do planeamento da própria empresa, como um asset, como um ativo ao nível da economia ou ao nível financeiro. Isto são os custos mais diretos, existem depois custos indiretos, como o aumento de erros e acidentes por erro humano, aumento de conflitos laborais, da rotatividade e vontade de sair da organização, da diminuição da motivação, o que leva depois a um grande aumento depois ao custo do recrutamento para novos colaboradores. Ao mesmo nível, estamos a falar depois de um grande custo organizacional que tem a ver com o brand das próprias empresas, ou seja, o custo da imagem e da reputação da organização. Não são o que elas pretendem passar para o público, é aquilo que o consumidor pensa sobre estas organizações. Portanto, há um conjunto a nível de custos diretos e indiretos que não pode, de modo nenhum, ser ignorado. Outra coisa que eu gostaria muito de referir aqui é que, neste momento, a nível da OMS, da World Health Organization, a saúde mental é vista como um Millennium Sustainable Goal, ou seja, como um objetivo de desenvolvimento do milénio. E a forma mais fácil, para não ser mais exaustiva, de explicar isto, é que não pode haver sustentabilidade a nível nenhum, a ordem nenhuma, sem saúde mental. E era este enquadramento que queria que tivéssemos presentes durante este painel da promoção da saúde mental nas empresas. E agora sim, passo a chamar a nossa primeira oradora, doutora Ágata Conversano, da Jerónimo Martins, psicóloga, psicoterapeuta, grupo analista, coach, ganhou experiência terapêutica em hospitais psiquiátricos, aconselhamento psicológico e organizações sem fins lucrativos, promovendo a integração social de indivíduos e famílias em condições de vida difíceis. Toda essa experiência adquiriu nacionalmente e internacionalmente, tendo vivido em 4 países diferentes e falando 5 línguas. Sempre esteve muito próxima do mundo corporativo, desenvolvendo um interesse especial e abordagem estratégica na criação e promoção de um ambiente de trabalho positivo, confiante e inspirador para os funcionários, que favoreça a motivação, a produtividade e a conciliação família-trabalho. Iniciou a colaboração com o Grupo Jerónimo Martins em 2018, com o principal objetivo de sensibilizar para a importância da saúde mental,
tem desenvolvido uma prática de intervenção terapêutica, quer na prevenção, quer na resposta a situações de doenças. Chamo ao palco a doutora Ágata Conversano. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Fórum de Saúde Mental por convidar o grupo Jerónimo Martins para um evento desta importância, sobretudo em contexto desta pandemia em qual estamos a viver. Sou psicóloga, psicoterapeuta e o meu principal objetivo na nossa organização é sensibilizar os colaboradores para a importância da saúde mental, que é fundamental em todas as fases da nossa vida, porque a saúde mental afeta como sentimos, como pensamos, como agimos e determina como lidamos com o stress, como nos relacionamos com os outros, como fazemos as nossas escolhas. Isso é fundamental no contexto organizacional. Eu vou aqui começar com o nosso enquadramento pessoal. Somos, no mundo, 100.015 a 428 pessoas no mundo, e em Portugal 33.743. Temos 441 lojas Pingo Doce, 38 Cash and Carry Recheio, 22 cafeterias Jerónimo, 23 lojas Hustle. Somos um grupo que promove o bem-estar dos colaboradores, das suas famílias, com um legado social muito forte. Portanto, o Grupo Jerónimo Martins não é indiferente aos problemas dos seus colaboradores e cuida das suas pessoas. Portanto, como cuidamos das nossas pessoas? Na área de responsabilidade social interna, trabalhamos para identificar as dificuldades da nossa comunidade, tendo o papel fundamental no grupo e na vida dos nossos colaboradores, contribuindo ativamente para a melhoria contínua da qualidade de vida dos nossos colaboradores e das famílias suas. Há mais de 10 anos que a área de responsabilidade social interna desenvolve programas em áreas prioritárias como a educação e saúde, incluindo a saúde mental. Representa um investimento anual de cerca de 4 milhões de euros, isso só em Portugal. Algumas das nossas programas incluem SOS Dentista, Kit Bebé, bolsas de estudo e apoio da doença oncológica. E de acordo com as necessidades de cada um dos colaboradores, nós damos diferentes respostas direcionadas. Isso é, diferentes necessidades e diferentes perfis requerem diferentes soluções à medida. No que concerne os filhos dos colaboradores, temos programa Psicologia Infantil e Juvenil para as crianças e jovens até os 18 anos, que consistem em consultas de psicologia para ajudar a lidar com as emoções, com os sentimentos, durante o apoio, durante as diferentes fases do crescimento da criança, com o objetivo de intervenir em valências como a depressão, bullying, violência doméstica e ansiedade, entre outras. Em 2010 foi criado o Fundo de Emergência Social como objetivo principal para melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores que se encontram numa situação de risco psicossocial, de uma grande vulnerabilidade, sendo este apoio prestado para a equipa técnica formada por assistentes sociais. Neste momento temos 7 assistentes sociais que prestam este apoio
e dão resposta a colaboradores em situações de especial vulnerabilidade nos seguintes âmbitos, como alimentação, educação, aconselhamento jurídico, apoio jurídico, orientação financeira e saúde, incluindo apoio psicológico ou psiquiátrico. A recente pandemia tem um impacto importante na saúde emocional dos nossos colaboradores, com uma ênfase especial nos colaboradores que estão na linha de frente, colaboradores nas lojas que nunca pararam, como nós somos vitais para a nossa sociedade, e este impacto era de diferentes maneiras, através da experiência direta com a doença, do próprio ou do familiar, aumento da instabilidade das rotinas de trabalho familiares, por exemplo, tendo crianças em casa, ou através de um impacto econômico negativo no rendimento das famílias. Perante esta situação, são expectáveis diferentes reações, tipos de reações psicofisiológicas e manifestações clínicas, que são a ansiedade, reações depressivas, agravamento de doença mental pré-existente, insônia, sintomas somáticos, agravamento de comportamentos violentos, comportamentos aditivos, com e sem substâncias, e reações de estresse agudo e pós-traumático. Isso causa uma mudança significativa nos comportamentos dos colaboradores e piora condições psicológicas já existentes. Importa, assim, monitorizar a evolução da situação de pandemia e das consequências na saúde mental dos colaboradores para tentar compreender e intervenir precocemente com o objetivo de minimizar os impactos que já têm no presente e causará no futuro, por meio de diferentes ações de promoção da saúde mental. No que concerne os colaboradores das lojas, mas não só, temos apoio psicológico confidencial. Para usufruir este apoio, basta contactar o serviço de atendimento ao colaborador através de uma chamada gratuita ou formulário online, sendo encaminhadas diariamente para a equipa de psicólogos. Composto por 1 a 3 consultas de triagem para aferir urgência, sendo acompanhamento psicológico online ou por telefone, a ser retomado gradualmente no formato presencial depois no futuro. Com duração até 6 meses, com possibilidade de prolongamento, e pode ser 9 meses, 12 meses, depende da necessidade de cada colaborador. E para colaboradores das estruturas centrais em teletrabalho, temos life coaching, com o objetivo de prestar apoio na gestão de ansiedade provocada pelas mudanças das rotinas familiares e das mudanças no trabalho. Perante esta situação, dando aos nossos colaboradores ferramentas mentais para ultrapassar dificuldades e potenciar as capacidades em situação de teletrabalho. Novamente, para usufruir este apoio, basta contactar o serviço de atendimento ao colaborador através da chamada ou da inscrição online. E sempre, se necessário, há possibilidade de reencaminhamento para o apoio psicológico ou para a psicoterapia ou qualquer tipo de intervenção psicológica. E as nossas prioridades, nossos objetivos, nossas prioridades, o que é mais importante é eliminar o estigma em torno da doença mental, promover uma atitude positiva e o cuidado com o bem-estar físico, mental e emocional, a fim de proteger os nossos colaboradores, diminuir os riscos psicossociais ou prevenir,
e dar resposta às necessidades e à situação de doença mental, actuar preventivamente, dotando os nossos colaboradores de competências que lhes permitem enfrentar futuras situações de crise. E o nosso objetivo principal é fazer de que a nossa organização é um bom lugar para trabalhar, onde o bem-estar dos nossos colaboradores seja sempre a nossa prioridade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ágata, e chamaria já de imediato ao palco a doutora Fátima Bento, da Olovar. Licenciada e com pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, mestrada em Psicologia do Trabalho, tem vindo a desenvolver a sua atividade na área da gestão empresarial, da consultoria de recursos humanos, da formação profissional, do apoio ao empreendedorismo e do ensino superior, ao longo de mais de 20 anos de experiência profissional. É, desde abril de 2007, Managing Partner da empresa de consultoria Run Vision e coordenadora da Olovar, conceito que criou em 2018 com o objetivo de cumprir uma missão de cooperação entre as forças vivas da sociedade, num espírito de trabalho em rede e numa lógica multidisciplinar. Doutora Fátima, o microfone é seu. Muito obrigado. A cumprimentá-los a todos, aos presentes que tiveram a coragem de chegar até esta hora e ao último painel, muito em particular à organização, na pessoa da doutora Telma Almeida, enquanto moderadora deste painel. Para enquadrar, de facto, estou aqui para vos apresentar uma experiência que estamos a levar a cabo, que lhe chamamos, de facto, de conceito. Se repararem, o Olovar tem aqui está aqui circunscrito a uma região, que é o Olovar, que ultimamente foi muito falado pela sua incidência de casos Covid, mas não é por isso que estamos cá, é porque, efetivamente, temos aqui algo que estamos a trabalhar, curiosamente e ainda do ponto de vista informal, daí estar ali à frente desta designação Associação para o Desenvolvimento da Cooperação entre Empresas e Instituições, um asterisco, porque começámos a trabalhar primeiro e preocupámos-nos com a formalização depois. Porquê é que isto surge? Surge porque, particularmente, eu não sou de Ovar, curiosamente, sou de um município vizinho. Estamos a falar de um município que tem 55 mil habitantes e para o qual eu, a determinada altura, fui viver e trabalhar. Estava habituada a outra região e encontrei neste município um potencial enorme em vários setores da sociedade, nomeadamente ao nível económico, turístico, pela sua localização estratégica e pela servidão que tem de um conjunto de meios, mas efetivamente com algumas características idiosincráticas muito específicas, de trabalho voltado muito para dentro, de forma muito individualista, onde efetivamente a cooperação era algo menos presente. E pensei, eu e um conjunto de operadores da região, que talvez fosse importante, cada um dentro do seu propósito, trabalhar de forma diferente. Aproveitar o que estava instalado, não criar mais, mas aproveitar o mais que tínhamos, trabalhando de forma diferente e numa lógica cooperativa de cooperação, algo extremamente importante e que fazia todo o sentido para as pessoas, as entidades com quem nós íamos interagindo. E foi isso que, depois de cerca de ano e meio, 2 anos de informalidade na abordagem desta questão, em 2018 resolvemos dar os primeiros passos do ponto de vista da atuação relativamente àquilo que nós viemos a designar por Olovar. Ou porquê? Porque era o todo. Portanto, não éramos setoriais, não éramos virados só para as empresas, para as instituições. Queríamos agregar o que existia, trabalhar cooperativamente no sentido de, efetivamente, criar valor e ligação. E aí surge um conjunto de intenções, de propósitos, que visava sistematizarmos a nossa atuação para
promover, potenciar esta rede de parcerias ou de parceria que pudesse trazer valor acrescentado, potenciando o que já existia. Ou seja, não criar de forma diferente, mas aproveitar os recursos instalados a todos os níveis e ajudar as próprias organizações, tivessem elas que caráter tivessem, podendo criar mais valor. Assim surge a sua missão, surge a sua visão. Não vos vou exaustivamente estar a falar sobre isto, porque a ideia é passar um bocadinho o conceito em si. Como objetivos, nós tínhamos, como já vos fui dizendo, conceber e criar formas inovadoras de promover estas redes de cooperação a todos os níveis, porque sentíamos que as empresas trabalhavam de costas voltadas para as IPSS, por exemplo. As IPSS tinham algumas dificuldades de chegar às empresas, isto para não falar, por exemplo, na ligação ao poder, nomeadamente à autarquia, às juntas de freguesia, que era sempre uma queixa mais ou menos recorrente deste trabalho, menos em parceria, muito mais de forma individualizada. E, afinal, trabalhamos todos para o mesmo, não é? E era importante que tivéssemos esta ligação. E fomos identificando objetivos comuns, porque a ideia é, efetivamente, potenciar, desenhar canais, pontes, não é? E nós somos muito ricos em canais, não é? Temos a Ria de Aveiro, que entra por Ovar dentro, portanto, sabemos o que é a ligação também por essa via. Portanto, criar esta ligação através de canais de comunicação para que, por exemplo, numa altura em que uma empresa precisa de um colaborador, possa ir junto de uma IPSS e identificar potenciais candidatos para a sua organização. Vivemos já momentos em que, de facto, não existiam pessoas suficientes para fazer face às necessidades de emprego de algumas das multinacionais, por exemplo, que temos no Conselho e que têm um nível de emprego muito elevado. E, portanto, as IPSS, porque acompanham no terreno, conhecem as pessoas, poderiam ser fontes importantes de informação relativamente a candidatos que, muitas vezes, por outras vias, não acediam ou não chegavam tão rapidamente a estas ofertas. Apenas um exemplo. Incentivar o trabalho colaborativo como uma estratégia de cumprimento dos respectivos propósitos. Ou seja, não estamos aqui a dizer que cada instituição tem que sair da sua esfera, daquilo que é a sua intenção e o seu propósito, para estar ligado e para estar nesta rede cooperativa. Ela está ligada a esta rede de cooperação para realizar os seus próprios propósitos, os seus próprios objetivos, porque a lógica é essa. Nós temos que fazer e potenciar aquilo que nos move, e só que podemos fazê-lo de duas formas: mais individualistas e virados para nós próprios, ou, pelo contrário, virados para a comunidade, e sendo que a comunidade também nos pode ajudar nos diferentes níveis de atuação onde nós estamos. Desenvolver atividades conjuntas para haver mostra, divulgação, promoção. Porquê? Porque muitas vezes nem sabemos o que é que existe naquele território que nós muitas vezes designamos a casa de partida. Do ponto de vista do slogan, nós pensámos sempre desde o primeiro momento em algo que fosse alinhado com aquilo que era a nossa especificidade. E nada melhor do que o conceito de sinergia. A verdade é que nós queríamos que juntos fôssemos muito mais do que a soma das partes. Ou seja, nós atuamos, nós temos um propósito, empresa, instituição, autarquia, junta de freguesia, não interessa, mas quando nós nos juntamos, conseguimos realizar mais, sem sairmos da nossa intenção inicial. Em 2018, como eu vos disse inicialmente, aparecemos com as primeiras atividades. Elas foram 3 dias intensivos de conferências, de exposição, de ateliês temáticos, muito em torno da própria região, mas foi sempre nosso propósito de que isto não se concentrasse no território, mas que o território fosse o local que acolhia não só aquilo que existia para mostrar para fora, mas também acolher quem de fora vinha, mas tinha interesses estratégicos naquele território. Porque sentíamos que isto era muito importante, mostrar-nos uns aos outros, mas mostrar-nos para fora e trazermos e fazermos benchmarking daquilo que eram conceitos importantes para a própria região e, sobretudo, para a nossa missão.
Em 2019 repetimos a iniciativa, e evoluímos do ponto de vista não só organizativo, mas qualitativo, e curiosamente fomos muito bem acolhidos neste propósito, até ao ponto de pensarmos que faria todo o sentido deixarmos, passo a expressão mais nortenha, se quiserem, da Carolice, e formalizarmos mais a existência deste conceito. Porquê? Porque a determinada altura as pessoas envolvidas seriam muito poucas para fazer face àquilo que eram os desafios que iam surgindo desta atuação. E é preciso capacitar, porque se não nos capacitarmos, enquanto Olovar, não conseguimos evoluir, não conseguimos também fazer mais. E daí esta evolução para algo mais formal. Em 2019, um dos seminários, uma das conferências que nós tivemos, porque foi sempre uma preocupação de base, foi a área da responsabilidade, da sustentabilidade e das redes colaborativas, era a nossa gênese também, e neste pressuposto evoluímos para a preocupação, muito agudizada com o contexto Covid, e já falei nisso aqui hoje. Efetivamente, fomos um município particularmente afetado com a questão do Covid-19, e isso introduziu, ou acelerou, se quisermos, um conjunto de questões ao nível laboral, ao nível da sustentabilidade das pessoas naquela região. Questões como o teletrabalho, o trabalho à distância, o que conduziu a um maior isolamento, uma maior solidão, o não ter, como já foi aqui dito muitas vezes, as condições necessárias para se trabalhar ergonomicamente a partir da residência, o ter que conjugar fatores como as crianças, os filhos, a conciliação da vida familiar num contexto diferente, com a ausência de atividades escolares ou de atividades ocupacionais para os miúdos. Portanto, todas estas condições aceleraram esta preocupação, não só no âmbito da responsabilidade social, mas daquilo que poderia ser a nossa ação no que diz respeito à promoção, divulgação daquilo que viemos a identificar como a prevenção dos riscos psicossociais, que por força das circunstâncias nós já estávamos a trabalhar com várias organizações, em momentos ou em estádios de desenvolvimento diferentes. Nós temos organizações que têm planos de prevenção e de gestão de riscos psicossociais que são um exemplo a nível nacional e eu diria até internacional. Temos outras organizações que efetivamente não estão tão evoluídas. Há uma coisa que nós, enquanto organização, mesmo que informal, podemos fazer. Podemos partilhar este conhecimento, podemos trazê-lo à luz do dia. Para quê? Para que seja mais fácil àqueles que ainda estão a caminho de lá chegarem mais facilmente, contornando aquilo que se foram as pedras, que foram os obstáculos que outros já tiveram que ultrapassar. Em muitos casos, conseguimos fazer e gerar o tal efeito de sinergia, que é a ajuda entre as partes, porque nem todos precisam de ter tudo. Precisamos é de organizar os meios para dar a resposta qualitativa e quantitativa que quase todas as organizações, para não dizer mesmo todas, necessitam e identificam como algo que é extremamente interessante para aquilo que é o seu pressuposto, muitas vezes, que é a questão da produtividade. E isso passa também pela própria sensibilização, termo que, enfim, vale o que vale, mas trabalhar este conceito e trabalhar esta dimensão, porque ela é realmente muito importante que as organizações, independentemente do seu estatuto jurídico, da sua dimensão, estejam atentas àquilo que não é novo, mas que agora tem um contexto diferente. E um contexto que, de alguma forma, acelerou a própria necessidade de intervenção. É aí que o Olovar, dentro dos seus propósitos, estabelece um conjunto de
protocolos no sentido da promoção e gestão da saúde e bem-estar laboral, mais ligada aos aspectos, vamos chamar, da própria saúde ocupacional, no sentido de questões como a ergonomia, por exemplo, dos postos de trabalho, tudo aquilo que tem a ver, se quisermos, com a saúde mais física, mas que nós sabemos que tem uma correlação importantíssima com a lógica global e mais holística de intervenção, que já aqui hoje também foi falada. Felizmente também, naquilo que vai sendo o caminho que vamos trilhando neste aspecto, a prevenção e gestão da saúde mental, o protocolo que estabelecemos com a Alertamente para desenvolver um conjunto de metodologias que nos permitam, ou que lhes permitam atuar. Porque nós não fazemos a intervenção, nós promovemos a intervenção, nós damos a conhecer as boas práticas, nós damos a conhecer as organizações que o fazem bem, nós não nos sobrepomos nem absorvemos aquilo que os outros têm no âmbito da sua missão. Nós só estabelecemos as redes, nós só estabelecemos as pontes, só damos a conhecer e potenciamos. A razão da nossa existência é trabalhar muito menos de costas voltadas, é trabalhar de mãos dadas, agora não tanto fisicamente porque não podemos, mas no sentido que nós lhe damos do ponto de vista colaborativo. E a lógica é esta. É este nível e também a outros níveis, mas obviamente que tinha de que dar aqui um destaque, porque estamos num fórum da saúde mental e, portanto, é isto também que importa falarmos aqui, até porque muitas vezes sabemos que não é o tema mais recorrente, não é muitas vezes a primeira preocupação, mas uma coisa é certa, no fundo, ela é a primeira situação que deveria ser acautelada e que muitas vezes não é, porque escamoteamos com outro tipo de questões. Portanto, o que nós fazemos é dar a conhecer, é através da promoção da atividade de cada organização que está connosco, potenciar aquilo que faz bem e colocar esse propósito ao serviço dos outros. Era isto que eu tinha para vos dizer, do ponto de vista do que é o Holovar, e hoje nós escolhemos a nossa localização estratégica, geográfica, mas percebemos claramente que o nosso propósito é muito alargado e que, efetivamente, vou terminar como comecei. Esta localização geográfica, e cada vez mais, até pelo contexto que estamos todos a viver, é mesmo a casa de partida, porque nós somos mesmo todos, e só juntos somos mais do que a soma das partes. E podemos colaborar e sem criar custos, investimentos, se quisermos, adicionais, e com isso criar valor. Não vale a pena inventarmos a roda quando ela já existe. Vamos juntar-nos para inventar outra coisa qualquer que seja mais útil para todos, utilizando os recursos que já temos instalados e colocando ao serviço dos outros. Que se os outros fizerem o mesmo, todos nós ganhamos. Obrigada a todos por este bocadinho e até já. Muito obrigada, doutora Fátima. Chamava agora ao palco, já advertindo que estamos reduzidos em termos de tempo, porque temos a Secretária de Estado a chegar. Chamo ao palco a doutora Susana Silva, do El Corte Inglês. Passa a apresentar, licenciada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade de Lusíada do Porto. Trabalha no El Corte Inglês há mais de 20 anos, tendo feito a sua carreira profissional sempre na área da gestão de pessoas. Atualmente é Diretora Nacional do Departamento de Recursos Humanos. Doutora Susana Silva, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à organização do evento por podermos participar neste fórum. Fomos desafiados a falar na nossa prática de inclusão e é sobre isso que eu me vou focar hoje. Peço desculpa. Antes disto. Obrigada. As nossas práticas de recrutamento na área da inclusão iniciaram primeiro no âmbito da integração de pessoas com deficiência física. No meu contributo para este painel vou-me focar nas nossas práticas de integração de pessoas com dificuldades intelectual e desenvolvimento. O nosso compromisso com a inclusão e a diversidade passa por criar possibilidade à pessoa com deficiência ou incapacidade de se transformar num trabalhador com uma atividade remunerada,
sempre assegurando que as condições de trabalho respeitem as suas aptidões, habilidades e limitações. Na nossa empresa temos neste momento 2% de colaboradores com deficiência ou incapacidade, mas queremos ultrapassar em muito este valor nos próximos meses. Partilho também alguns dados de que fizemos nos últimos 2 anos. Realizámos vários projetos com a comunidade, temos integrado vários estágios profissionais, estágios curriculares ou de formação prática em contexto de trabalho. Nestes últimos 2 anos contratámos também 27 pessoas. Criámos 6 protocolos com organizações parceiras ao nível de atividades ocupacionais e também nos focamos que, no caso de algum colaborador que já faça parte da organização que adquire algum tipo de deficiência ou incapacidade no decurso da sua vida profissional, tratamos também de reconverter a sua função. O selo da marca Entidade Empregadora Inclusiva é atribuído pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e destina-se a promover o reconhecimento e distinção pública de práticas de gestão desenvolvidas por entidades empregadoras relativamente às pessoas com deficiência e incapacidade. A aquisição deste selo tem uma série de critérios exigentes, com elaboração de provas e uma visita de júri às nossas instalações. Ganhámos pela primeira vez o selo em 2017 e conseguimos a sua renovação em 2019. Muito rapidamente, falando na integração ou no processo de integração da pessoa com deficiência, o primeiro contato, como é óbvio, é sempre o contato com a instituição, que visita as nossas instalações e nós, ao revés, também vamos visitar a instituição e só depois formaliza a parceria. Na seleção dos candidatos temos de avaliar as capacidades e os ajustes necessários que temos que fazer ao posto de trabalho que vai integrar essa pessoa, sempre com o apoio da instituição, que é fundamental. É marcado depois o seu exame de admissão, o momento de assinatura do protocolo de estágio ou contratação, e antes da integração das pessoas no seu local de trabalho, temos que fazer uma ação de sensibilização para as equipas que vão receber essas pessoas. Geralmente, mais uma vez, a instituição dá-nos esse apoio. Entre estas várias ações que fazemos, há um acompanhamento muito de perto pelos técnicos da instituição, pelos nossos serviços de segurança e higiene no trabalho, pela nossa médica de medicina do trabalho e por um tutor que encarregue de tutorar a pessoa que integra na empresa. Vou, de uma forma rápida, também exemplificar 8 casos que temos dentro da empresa. Eu sei que estamos aqui com pouco tempo. No caso 1, vem da Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, que também acolhem pessoas com perturbação no desenvolvimento intelectual. Iniciou o estágio há cerca de 4 meses na área da cozinha, uma cozinha numa primeira fase um pouco tranquila. Neste momento já está na nossa cozinha principal, já está efetivo na empresa e é reconhecido por todos os colegas como um excelente profissional. O segundo caso que apresento, o caso 2 e 3, vem através do nosso parceiro do Instituto Politécnico de Santarém. Temos 2 pessoas com trissomia 21, neste momento uma um estágio nos recursos humanos e outra na área do supermercado, na reposição. Temos outro caso, o caso 4, que é um traumatismo crânioencefálico ou dano cerebral adquirido, que vem através da Associação de Apoio aos Traumatizados Crânioencefálicos e suas famílias, em Cascais. Neste caso, a pessoa teve um acidente rodoviário que lhe provocou um traumatismo grave, tendo que reestruturar a sua carreira profissional. Neste momento foi contratado para a nossa campanha do Natal. O quinto caso é um comprometimento cognitivo ligeiro, que veio através do nosso parceiro Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelas residências de apoio moderado, e que iniciou como estágio de supermercado e também já foi contratado neste momento para a padaria. Sobre o autismo e síndrome de Asperger, temos como parceiros a Federação Portuguesa de Autismo e a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, 2 estágios já terminados, um na Administração de Recursos Humanos e Higiene e Segurança no Trabalho e outro estágio ainda a decorrer também na reposição do supermercado. O 7º caso que vos apresento são 3 pessoas com dificuldade intelectual e do desenvolvimento que nos chegaram através dos parceiros SEMEAR e a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial.
Estes casos foram todos direcionados para a área de supermercado, 2 deles na reposição e 1 na separação de resíduos. O último caso que vos apresento vem do Centro de Atividades Ocupacionais, onde temos como parceiros a SER-SICA de Cascais, a SER-CIMA do Montijo e a Quinta Incência. Estas 5 pessoas não têm autonomia para estar sozinhas nas suas tarefas, daí necessitarem do acompanhamento de uma pessoa, que é o tutor, que acompanha em todas as tarefas que eles fazem na empresa. A instituição leva-os e vai buscá-los após a jornada de trabalho, que se desenrola em algumas horas, em alguns dias da semana. Os ganhos que temos com a integração destas pessoas são muitos, como é óbvio. Tornamos-nos mais humanos, cria-se um espírito de equipa forte, num ambiente mais inclusivo, mais agradável, mais humanizado. Estas pessoas são uma fonte de inspiração para os outros elementos da equipa e aprendemos todos os dias com eles. Com uma enorme emoção, gostava de vos deixar um pequeno vídeo de 1 minuto para apresentar uns testemunhos daqui de alguns colaboradores que acabei de falar agora. E obrigada. Muito obrigada, doutora Susana Silva. Doutora Paula, ainda temos tempo para um vídeo de 1 minuto? Temos? Boa, muito obrigada. Eu estou muito feliz por estar cá com a grande equipa toda. É fantástico. Foi muito bom, acolheram-me super bem, estão-me a integrar super bem na equipa, são super simpáticos, ajudam-me em tudo o que for necessário. Eu gostei muito de trabalhar aqui, na área, porque eu fiquei muito contente de trabalhar aqui, foi uma experiência ótima. Gosto muito de estar aqui a trabalhar, estou na parte da reposição, na secção da mercearia, e eu ajudo os clientes quando é preciso e gosto muito de estar aqui e de fazer o que me pedem. Eu adoro o El Corte Inglês porque é um bom lugar, eu adoro trabalhar lá, toda a gente gosta de mim por amizade. E isto é genial e é muito espetacular! Então, eu gostava só de terminar com um estudo da DECO, elaborado o ano passado, em que volto a referizar que é necessária tanto a promoção como a prevenção da saúde mental nas empresas, que 1 em cada 3 trabalhadores portugueses está em risco de esgotamento nervoso. E nós não conseguimos modificar este panorama se não tivermos primeiro a avaliação de todos os colaboradores da empresa ao nível psicossocial. Isto é perfeitamente capaz de ser feito com um COPSOC já homologado para Portugal pela Universidade de Aveiro, promovido pela Universidade de Copenhaga. Quero alertar também para o facto que a depressão é uma causa dominante de incapacidade e gostava de dar o exemplo da parceria que existe entre a Deloitte e a The Mind no Reino Unido, em que não só fazem a promoção da saúde mental com várias campanhas frescas de 6 em 6 meses, como num laboratório elaborado está comprovado que por cada euro investido no colaborador, este reverte 4 em produtividade. E não existe produtividade sem saúde mental. Neste sentido, encerro este painel e penso que vou passar à nossa mestre de cerimónias, é isso?